Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo. Você, torcedora do Flamengo, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar com você sobre o Carlos Carvalhal, técnico português. Já falei sobre ele em outro vídeo. Portanto, este aqui é uma espécie de complemento àquele outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. Só que neste vídeo eu quero falar sobre dois pontos em especial. Um deles sobre a marcação que o Carvalhal exerce. E o outro ponto é muito interessante que é a questão do encaixe dele com o elenco do Flamengo. Este ponto eu vou abordar depois, né? Por que eu acho que o Carvalhal pode ser interessante sim? Ele já disse sim para o Flamengo. E aí, no caso, o Flamengo agora teria que negociar com o Braga. Isto pode parecer realmente um absurdo. De certa forma, é um absurdo. A multa aí é de 10 milhões de euros. Mas, evidentemente, que o Braga não vai negociar, não vai exigir 10 milhões de euros para liberar o Carvalhal, uma vez que o Carvalhal deixa claro que quer realmente negociar com o clube carioca. O Braga costuma ser bem complicado nessa questão de negociação, mas o contrato do Carvalhal já está no final com o Braga, inclusive, né, deve terminar no final da temporada, né, e ele manifestando essa vontade de sair. Acho que poderia ser mais interessante sim, poderia ser mais fácil, ainda que não seja com tudo, né, ele já disse sim para o Flamengo. Ele, teoricamente, já teria dito sim publicamente para o Flamengo. Isso já ficou público em Portugal. E a partir daí, isso também força um pouco os dirigentes do Braga a ter um entendimento de se realmente vale a pena insistir com a permanência do Carvalhal ou não, uma vez que ele queira sair e uma vez que ele já dissera sim para um outro clube, no caso um clube do Brasil. É muito importante o cara ter dito sim para o Flamengo, para um clube brasileiro, no caso um dos maiores clubes do futebol brasileiro da América do Sul. É muito importante ele ter dito sim. Porque a gente tem falado de muitos técnicos aqui, né, e alguns deles aí aparentemente nem querem vir trabalhar no Brasil. Aparentemente, evidentemente. Porque a gente tem aí muita especulação, temos poucas coisas de verdadeiro nesse momento. A gente fica aí navegando em cima de informações que nem sempre sabemos se são reais, né? Então, mas a gente sabe que, pelo que indica, alguns técnicos parece que neste momento talvez não gostariam de trabalhar no Brasil, ao menos neste momento. Então, se o Carvalhal disse sim para o Flamengo, é muito interessante, porque já é algo muito importante, é algo para a gente pensar realmente que dá para ter esse casamento aí entre o Carvalhal e o Flamengo. Então, como eu disse para você, eu quero abordar dois pontos específicos neste vídeo. Um deles é a questão, por exemplo, do jogo do Carvalhal. E nós vamos entender sobre essa questão do elenco do Flamengo. A pressão que a equipe do Braga executa, que todas as equipes executaram de uma maneira ou de outra, né, também será exercida no Flamengo. A pressão constante ao adversário, na medida do possível, a pressão a partir de uma marcação alta. Uma pressão, por exemplo, que vai tentar encaixotar o adversário ali no seu primeiro terço do campo, no seu campo de defesa. É uma marcação muito forte, uma marcação que força o erro o tempo inteiro. É uma marcação que busca a frustração constante da formação, da construção de linhas de passe pela equipe adversária. É uma pressão, por exemplo, que às vezes alterna entre muito alta, às vezes bloco médio, às vezes até em bloco baixo, mas ela sempre vai existir. No bloco médio, no bloco alto ou no bloco baixo. Então o setor onde tem a bola, ele sempre é um setor de muita pressão. Muita pressão mesmo, né? E geralmente essa equipe ela é muito treinada para isso também. Ou seja, a gente está lembrando aqui de alguns eventos do jogo do Flamengo com o Jorge Jesus. A equipe do Flamengo marcava muito alto. Era uma pressão alta, uma marcação alta o tempo inteiro, pressionando sempre a saída de jogo do adversário, sufocando a saída de jogo do adversário, obrigando o adversário ao erro. E quando errava, o Flamengo já estava ali muito próximo da área, em ótima condição, por exemplo, para finalizar e guardar a bola na rede e sair para o abraço. Né? Então esse tipo de coisa também a gente vê com o Carvalhal. Uma outra coisa interessante que eu percebo é que a ideia de marcação, né, é sempre uma ideia de marcação para levar o adversário a um desgaste profundo. E a partir desse desgaste, o adversário tenta fazer uma bola mais longa, sem muita ideia, inclusive, do que fazer, sem ter ali uma boa relação entre o portador da bola e o ataque ao espaço ali pelo seu atacante. Então geralmente é uma situação que o atacante, quando ele tenta fazer um passe, ele erra. Né? Ou então, na maior parte das vezes, esse jogador que porta a bola da equipe adversária tenta jogá-la para trás. E quando joga para trás, ela faz justamente aquilo que o Carvalhal quer que as suas equipes obriguem o adversário a fazer. Sempre tocar para trás. Porque enquanto o adversário estiver tocando a bola para trás, ela não está gerando perigo para a equipe do Carvalhal. Pelo contrário, enquanto ela estiver jogando a bola para trás, ela está aceitando a pressão da equipe do Carvalhal. E nesse sentido, essa equipe ela tende inclusive a se dar muito mal. Por quê? Porque vários jogadores da linha de ataque da equipe do Carvalhal
Carvalhal, no caso do Flamengo, vão tentar avançar ainda mais o bloco, para tentar recuperar essa bola e aí chegar na cara do gol. A gente percebe também que apesar da gente ter esses jogadores sempre pressionando, isso sempre é muito feito de forma coordenada. A gente não vai ver, por exemplo, linhas muito mal feitas, né? Desequilibradas. Então, por exemplo, uma primeira linha, ela sempre está ali, muito bem montada. A gente não vê jogadores se desgarrando muito dessa linha. Então, se a gente tem uma linha de 4, dificilmente você vai perceber uma linha de 4 virando uma linha de 2, linha de 3. Vai ser uma linha de 4, né, com os jogadores ali muito bem alinhados, né? Isso quando a equipe está pressionada. Por quê? Porque a equipe do Carvalhal, ela é muito compacta, né? Então, a compactação é algo muito importante do jogo da equipe do Carvalhal. A compactação é algo que lhe traria para o Flamengo. Então a ideia é pressionar o adversário. E nessa pressão, todas as linhas acabam indo um pouco para frente. Inclusive a primeira linha, que é a linha defensiva. Só que essa linha, por exemplo, aí é algo muito interessante. Porque quando a equipe adversária, em geral, ela tenta, por exemplo, uma bola alongada, dificilmente ela tem sucesso. Às vezes também a própria equipe do Carvalhal tenta fazer com que a equipe adversária force esse lançamento aí no costado aí da linha, naquele espaço futuro, naquele espaço ali da bola sem apoio, né, da bola desprotegida, né, para quê? Para que os seus atacantes tentem avançar, passar dessa linha e chegar ali na frente do goleiro. Isso geralmente não acontece, porque nesse momento a gente percebe, e aí nesse momento a coisa é muito séria, a gente percebe que há um grande treinamento, um treinamento impressionante, para os jogadores da equipe, que quando eles recebem essa bola por cima, por exemplo, elevação, né, que é jogado no espaço vazio lá, e aí você tem o atacante da equipe adversária tentando ultrapassar essa linha, a gente percebe, em geral, que os jogadores dessa linha, eles sempre chegam antes na bola. Chegam antes na bola por quê? Porque tem treinamento para isso. Então, por exemplo, quando o zagueiro, o meio-campista, né, da equipe adversária, ele está direcionando o seu corpo, ele está sinalizando que ele vai fazer esse lançamento, a gente já percebe que os jogadores da equipe do Carvalhal, eles também já geram movimentos corporais para ajudar, por exemplo, na aceleração e na recuperação da bola, caso ela seja jogada naquele espaço do costado ali daquela linha. Então, isso é muito treinado, isso requer treinamento muito forte, só que a gente percebe que isso acontece em todas as equipes do Carvalhal. E, em geral, isso acontece de uma maneira bastante interessante. Raramente a equipe leva um gol nessas situações. Então, é fruto de muito treinamento. Agora, de qualquer maneira, a gente percebe que em geral, essa equipe consegue sempre sufocar muito e ela consegue tirar essas ideias, ideia até mesmo para esse lançamento. Às vezes a gente se dá conta de que esse tipo de ação, né, de ir pressionando, é até para que o jogador faça sim esse lançamento ali mais para frente, porque os jogadores do Flamengo, no caso, estarão bem treinados para recuperar essa bola. Mas, em geral, isso nem acontece sempre, porque nem mesmo ideia para fazer esse tipo de jogada, muitas vezes o jogador da equipe adversária costuma ter quando está enfrentando a equipe do Carvalhal. Então a gente está falando de um Flamengo que vai ter um trabalho interessante, muito interessante em relação a algo que o Flamengo perdeu demais com o Jorge Jesus, é o jogo sem a bola. Nisso o Flamengo vai ganhar como poucas vezes a gente viu, sobretudo depois que perdeu, né, o comando do JJ. Então, e esse tipo de coisa realmente voltaria para o Flamengo, esse tipo de coisa o jogador do Flamengo está muito bem acostumado a fazer. Se há alguma coisa de importante que o JJ fazia com o Flamengo, era fazer com que a equipe jogasse muito bem sem a bola. A equipe tinha um entendimento do jogo muito claro, né, muito relevante, muito profundo, sem ter a bola. Então, esse tipo de coisa o Flamengo perdeu muito, tanto com o Domi, é bom deixar claro, mesmo que o Domi perdeu isso, com o Rogério Ceni pede isso também, e com o Portaluppi nem se fala, porque aí o Flamengo sequer tinha treinador competente, por exemplo, para qualquer tipo de orientação, né? Então a gente percebe, por exemplo, que tem ali um treinamento muito interessante para essa recomposição. A recomposição é muito forte, é muito coordenado. Esse é o ponto interessante. A gente vê muita coordenação nesses movimentos da equipe do Braga, a gente viu também em outras equipes do Carvalhal, a gente certamente vai ver também no Flamengo. Então o Flamengo sem a bola, para mim, pode ser a grande contribuição do Carvalhal para o rubro-negro, e nesse caso, o Carvalhal estaria reconectando o rubro-negro com o melhor momento seu dos últimos anos, talvez das últimas décadas de futebol, que foi o momento em que essa equipe foi treinada pelo JJ, pelo Jorge Jesus. Né? Bom, esse é um ponto interessante, essa questão da marcação, essa questão, por exemplo, da pressão alta, a versatilidade também da equipe, essa questão de se adaptar muito bem às dificuldades que o jogo coloca. Este é um ponto importante do Carvalhal. A equipe é treinada também para lidar muito bem com os desafios novos que aparecem dentro do jogo. Então isso é muito treinado também. A gente percebe que a marcação é por zona, não é, por exemplo, por perseguição. Então nós não vamos ter, por exemplo, jogadores do Flamengo como Felipe Luiz abandonando ali a primeira linha
e avançando, gerando aquelas perseguições longas, por exemplo, que pode resultar, por exemplo, num espaço ali sem apoio, né, sem cobertura, e o adversário pode jogar ali justamente naquele espaço. A gente não vai ter isso. Em algumas situações, a gente até percebe, por exemplo, ali uma certa perseguição ali por setor, mas setores muito reduzidos do campo. Mas, em geral, o que a gente percebe é uma marcação ali mais zonal. Situações, por exemplo, de marcação mista aparecem em algumas situações, mas é sobretudo a marcação zonal, ou seja, um tipo de marcação com a qual também os jogadores do Flamengo estão acostumados a fazer, foram acostumados e muito bem treinados para fazer com o Jorge Jesus. Então a gente vai ter isso de volta também no Flamengo, caso o Carvalhal aceite treinar o clube. Agora, o ponto interessante, o segundo ponto que eu queria destacar com você, que acho que o Carvalhal nesse sentido se mostra um técnico muito interessante para o Flamengo, mas muito interessante para o Flamengo. Este segundo ponto, para mim, é o fato de que quando a gente olha hoje para o elenco do Flamengo, a gente percebe que se trata de um elenco em muitos aspectos envelhecido. Jogadores como Diego Ribas deverá ficar no Flamengo, jogadores como Diego Alves também irá ficar, e muitos outros atletas. Então a gente tem um elenco, o Isla, outros atletas também. Temos um elenco que já está um tanto quanto envelhecido, um elenco que, quando a gente percebe alguns tipos de jogo que ele pode praticar, a gente chega à conclusão de que talvez esses jogadores tenham dificuldades para praticar algumas ações dentro de campo. Qual é a vantagem do Carvalhal nesse caso? O Carvalhal é um técnico muito versátil. Ele sempre fala que os jogadores estão à frente do sistema. E isso significa o quê? Significa que ele configura o sistema dele de jogo, o comportamento da equipe dentro de campo a partir da qualidade dos seus jogadores. Então ele vai chegar no elenco do Flamengo, ele vai conhecer profundamente cada jogador e vai tentar tirar o melhor desse jogador a partir daquilo que ele pode dar. Ele vai montar uma forma de jogar da equipe, né, em que cada jogador vai contribuir naquilo que ele pode contribuir e não muito mais, e não aquilo que talvez ele não consiga fazer. Isto é uma grandeza enorme do Carvalhal. É algo realmente muito raro hoje nos grandes técnicos de futebol. Porque parece que tem uma questão aí. Quanto mais o técnico é bom, mais ele se porta muito pro tático, mas o tático assim que não leva tanto em consideração a individualidade. Não leva tanto em consideração, por exemplo, alguns aspectos bem específicos do jogador. O Carvalhal faz isso. Então ele vai chegar, por exemplo, ele vai olhar pro Felipe Luiz, vai ver um jogador ali que pode, por exemplo, ser colocado como zagueiro. Ele vai ver um jogador que pode até, por que não, trabalhar até mesmo como volante. Ele vai ver que é um jogador com tudo. Se for para jogar na lateral, ele vai fazer com que o Flamengo jogue de tal forma que o Felipe Luiz, como lateral, consiga contribuir muito para o Flamengo, sem gerar danos para o Flamengo pelo setor esquerdo. Então esse tipo de técnico, ele é realmente diferenciado. Dentre todos aqueles que a gente vê especulados no Flamengo, este é um dos que mais poderia, por exemplo, se adaptar facilmente ao elenco. Ele chegaria no Flamengo, olharia para o elenco, e se o Flamengo não contratasse mais ninguém, ele não ficaria pedindo muitos reforços, tentaria tirar o melhor deste elenco a partir daquilo que cada jogador pode contribuir. E para isso, ele precisaria conhecer muitos jogadores. E nisso ele é muito bom. Ele estabelece um conhecimento profundo dos jogadores muito rapidamente. É um tipo de técnico, acho que o Vojvoda também é assim, um cara que também é assim, o Becachese, é o técnico que, o Galhardo também é desse jeito, né? Ou seja, um técnico que precisa de muito pouco tempo para conhecer o jogador. Às vezes um rápido movimento do jogador dentro de campo, no treinamento, já é o suficiente para que o técnico conheça muito bem a forma dele jogar. O Carvalhal é esse técnico que vai entender os limites do elenco do Flamengo, vai olhar para a grandeza desse elenco e vai tentar fazer com que a equipe crie uma forma de jogar que leve em consideração a sua grandeza, a grande qualidade que este elenco possui, mas também as suas limitações. Então, a partir daí, acho que o técnico Carvalhal é um técnico muito indicado para o Flamengo. Ele disse sim para os dirigentes do Flamengo. Então, se o Flamengo realmente conseguir se acertar com o Braga, o rubro-negro da Gávea vai ter realmente um belíssimo técnico de futebol comandando o seu banco de reservas. Ao menos em tese, eu diria para vocês que sim, seria um dos grandes técnicos hoje, um dos melhores possíveis para se chegar no Flamengo, dentre todos aqueles que são especulados e, para mim, até mesmo dentre todos aqueles que estão hoje no futebol mundial. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.